amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o doutor Lucas, lá no capítulo 24, a partir do verso 13. Glória a Deus. À medida com que você achar, se você puder, se coloque de pé. E se você não puder, se coloque de pé também. Não é? Deus faz maravilhas no nosso meio. Aquele que não pode, passa a poder. E essa é uma grande virtude de um culto espiritual, de um culto onde Jesus está presente. Naquele mesmo dia, verso 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ó Deus e Pai celestial, bom é estarmos na tua casa nesta manhã. Bom é podermos falar contigo e ter a certeza que o Senhor nos ouve. E não somente o Senhor nos ouve, mas o Senhor nos responde com graça, com misericórdia, com favor, com direção, com cura, com restauração, com libertação, com tudo aquilo, Senhor, que precisamos para te servir mais e melhor. Deus de graça e Deus de poder, ministra sobre nós nessa manhã, Deus. Se alguém precisa de cura, tu és a cura. Se alguém precisa de um aquecimento espiritual dentro da alma, dentro do coração, tu tens o poder de ir lá, porque só o Senhor pode preencher esse vazio dentro do homem. Se alguém precisa de uma resposta, tu és a resposta. Se alguém precisa de uma direção, tu és a porta. Se tu precisa de alimento, meu irmão, Jesus é capaz de te dar o alimento, porque a palavra diz que entra por essas portas, recebe alimento. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor e meu Salvador, fala com a tua igreja nesta manhã, Senhor, porque o Senhor veio tratar com o teu povo, veio tratar com aqueles, ó Deus, que respondem ao teu chamado. Por isso, Senhor e Pai de misericórdia, libera, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta manhã. É o que ministramos desde já e fazemos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, meu irmão. Aleluia. Voltarmos à essência, voltarmos ao princípio, voltarmos ao caminho, à direção que Deus tem para a nossa vida. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você inquietamente ou inquietantemente tem percebido que você não é mais aquele crente que era. Tem percebido que talvez a frieza, devagarinho, como uma coceira, encontrou espaço na sua existência. Nós temos vivido uma geração e temos percebido que por mais que essa geração professe o nome de Cristo, essa geração tem estado muito distante do que é as verdades, ou do que são as verdades de Cristo. Nunca se teve tantos recursos para que se aprendesse tanto a respeito de Cristo. Nunca se teve tanta informação a respeito de Cristo. Até mesmo os céticos procuram explicação a respeito de Cristo para tentar provar a inexistência ou a ineficácia do agir de Jesus Cristo. Desde a infância, desde a tenra infância, seja qual for a religião que alguém tenha nascido de berço, como costumamos dizer, é-se falado e é conhecido a respeito de Cristo. Na escola, nós aprendemos que a humanidade, ela caminha com o antes e o depois de Cristo. Então, Cristo já é, de alguma forma, manifesto àquelas crianças que ali estão.
Então elas já começam a entender que existe um Cristo na história da humanidade, que existe alguém que foi importante do ponto de vista do olhar na história da humanidade. E quando nós olhamos para os noticiários, para os documentários, percebemos que os arqueólogos ainda hoje procuram evidências. E a cada evidência de que eles descobrem, de que eles alcançam, de que Deus permite que venha à existência, eles vão confirmando e não conseguem de maneira nenhuma confrontar a palavra de Deus. Porque a cada evidência que se manifesta, o nome de Jesus é glorificado, a palavra de Deus, ela é testificada, e a cada evidência dessa mostra de que a Bíblia sempre teve razão, em todas as épocas, rasgando a história, a Bíblia sempre teve com a verdade ao seu lado. E esta geração que inquietantemente está dentro da igreja, que até anda com a Bíblia debaixo do braço, até fala a respeito de Jesus, mas não compreende verdadeiramente a essência de Jesus. Não compreende verdadeiramente o exercício espiritual de professar a Jesus. Não compreende verdadeiramente o exercício de caráter que nós precisamos ter ao professar a Jesus. Não compreende que o mundo ainda olha para a igreja do Senhor esperando e com expectativa de que nós manifestemos a presença de Deus, de que haja o brilho da glória de Deus em nossos rostos. Uma certa feita, um guarda municipal estava em pé e passa uma irmã e fala a paz do Senhor, e ele diz: eu tenho cara de crente. E ela diz: e crente precisa ter cara? O Espírito confirma. A graça de Deus se manifesta. Há algo diferente na essência. Você exala algo diferente. Ao enquanto que também escutamos para ser crente igual fulano, para ser crente igual ciclano. Ou escutamos algo ainda pior: eu aqui no mundo sou mais crente que muito crente. São experiências mal resolvidas que o mundo tem tido com os crentes. Então, quando o pastor, inspirado por Deus, quando o nosso pastor traz essa inspiração de que nós precisamos voltar à essência, que nós precisamos reverberar a Cristo, que nós precisamos novamente refletir o brilho de Deus, a essência do templo. Ou seja, precisamos acender essa luz que estava apagada dentro de nós. Muitos, nesse tempo de pandemia, se afastaram da presença de Deus. Se enfiaram dentro de suas casas
e na frente das televisões, dos entretenimentos. Gastaram o seu tempo, esqueceram que existe esse livro da capa preta que traz a direção. Antigamente a gente falava o livro da capa preta, né? Mas hoje tem capa rosa, amarela, tem para todo gosto. Mas é a Bíblia Sagrada. E sequer dedicaram um minuto que seja do seu tempo a entender a palavra. Nunca se teve tantas séries. Agora são as séries. A gente precisa estar inteirado das séries. Você viu o episódio tal? Ah, mas fulano fez isso. Ah, mas você precisa ver o complemento disso. E os nossos jovens dentro da igreja, tratando muito mais e sabendo muito mais a respeito dos personagens do que a respeito de Jesus Cristo. E fazemos perguntas simples. Quantos livros tem na Bíblia? E há silêncio. Quantos profetas maiores e menores? E há silêncio. Abre a sua Bíblia em Ageu e a gente percebe pessoas perdidas. Amós, existe isso na Bíblia. Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, existe isso na Bíblia. E vamos percebendo que essa geração, mesmo estando dentro da igreja, que nesses últimos dias nós temos nos preocupado em termos templos confortáveis, cadeiras acolchoáveis, e tudo do bom e do melhor para que a igreja sinta vontade de estar na casa de Deus. Quando na realidade a nossa preocupação deveria ser se cada um tem estado buscando a face de Deus. Não importa se nós estamos no templo mais luxuoso ou se nós estamos no templo onde falta até uma cadeira, onde falta até teto. Igual eu passei lá pelos meandros, lá pelos fundos do Salgueiro e entrei lá por aquelas pé da serra e fui andando por lá e me assustei e me alegrei ao mesmo tempo em perceber que existem igrejas lá que nem teto tem e o povo está lá adorando a Deus. Então a nossa preocupação é se a essência de Cristo está aqui ou se não está aqui. Se nós podemos combinar essa essência com tudo isso que nós temos, glória a Deus e graças a Deus que temos conseguido. Manter a chama acesa, manter a presença constante, manter o fogo aceso. 24 horas por dia. Mas isso parece que virou algo estranho, parece que virou algo esquisito nos cristãos contemporâneos. Quando eu olho para esse texto e tiro algumas lições relevantes para os nossos dias, esses cristãos, esses discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que recebiam a revelação direta de Deus, verbalizada através de Jesus,
E Jesus falava: eu e o Pai somos um, eu conheço tudo o que eu falo, é porque eu conheci com meu Pai, então revela a vocês. Então era aquela revelação direta. Embora eles tivessem o Antigo Testamento como leitura, como aprofundamento de conhecimento daquilo que era Deus, agora eles estavam com o Filho de Deus, recebendo dia após dia instrução, sendo abastecido do fino, do melhor dessa terra, da melhor comida. Imaginemos, irmãos, que oportunidade ímpar que esses discípulos tiveram de estar com Jesus, de ouvir as verdades de Jesus, de ver Jesus sendo confrontado pelos fariseus hipócritas, e dando uma aula de teologia, dando uma aula de comunhão com Deus, revelando para toda a nação a podridão que havia naquilo tudo. E eles participaram daquilo tudo. Eles viam aquilo tudo. Eles viam os cultos. Eu imagino Jesus entrando em Naum e vinha aquela viúva com o seu filho único, e Jesus então toca naquele defunto, o que era já uma vergonha, que era um vitupério tocar em alguém morto. E ali Jesus vira para aquela mulher que vinha em choro, que vinha em lágrimas, que vinha em desespero, e ele diz algo que deixa nós inquietantes. Pare de chorar. Como? O choro dela era legítimo. O choro dela era a expressão de quem estava perdendo algo precioso. Como alguém tem a audácia de me mandar parar de chorar. Mas ele imediatamente dá motivos para ela parar de chorar. Toma o seu filho de volta. E aqueles discípulos então estão ali vendo isso. Vendo quando Jesus faz lodo, passa nos olhos daquele homem, manda ele se lavar e ele volta a ver. Quando o homem da mão ressequida dentro do templo restaura a mão daquele homem. Era a presença do próprio Deus mostrando para eles, revelando a eles o propósito e agora o plano da salvação. Aquilo inquietava o coração deles. Mas eles estavam instruídos, eles estavam abastecidos do fino, assim como essa geração tem sido abastecida. Você entra no Facebook e pastores de todas as inclinações teológicas estão lá pregando, estão lá ensinando, estão lá reverberando as suas interpretações através de uma leitura bíblica, e não há como dizer que a palavra não tem chegado e não tem sido pregada. Mas quem é Jesus? Porque quando Jesus sobe ao madeiro, quando ele se entrega, quando ele se lança, quando ele se permite, a decepção no coração daqueles homens atinge uma nota 10.
uma nota máxima, porque a expectativa daqueles homens naquele momento é frustrada. Qual é a expectativa que te faz levantar pela manhã e vir à igreja? Será que é porque nós temos uma função de cantar no ministério de louvor? Será que é porque nós temos uma função de dar uma aula na escola dominical? Será que é porque eu sou o obreiro da casa do Senhor e alguém tem que botar uma água fresca para o pastor e alguém tem que... Todas essas coisas são muito importantes, todas essas coisas são relevantes, mas não é o principal na vida do crente. Lamento, meu irmão, se você esperava uma mensagem triunfalista. Essas questões são inquietantes na minha alma, são inquietantes e conflitantes na minha mente. Qual é a percepção de Jesus? Qual é a percepção de honrar a Jesus? E quando nós nos frustramos na nossa percepção, o que resta? O que sobra? Muitas pessoas, pela falta da visão viva do Cristo ressurreto, muitas pessoas, pelo enfraquecimento da visão apenas de trabalho, de serviçal, quando elas deixam, talvez, de levar um tapinha nas costas pelo pastor, eu vou embora dessa igreja, porque eu dei minha vida. Igual eu ouvi lá no Salgueiro, a minha filha, ela vinha para esta igreja num sol quente para evangelizar. A minha filha, ela vinha para cá cedo, ela saía tarde. Eu esperava mais do Senhor. De mim, eu pensei que ela esperava de Deus. De mim, o que eu tenho para dar para essa jovem? A não ser pregar uma palavra genuína, ser um exemplo. E isso nós temos procurado fazer. Mas qual é a percepção? Ela esperava de mim. Eu pensei que ela esperava um galardão de Deus. Que ela esperava a boa mão do Senhor mostrando para ela o caminho. Mas se ela espera de mim é muito pouco. Se você tem esperado do pastor é muito pouco, meu irmão. Eu quero te dizer que Jesus tem mais. Eu quero te dizer que essa reunião, esse ajuntamento que nós vamos chamar de comunhão dos santos tem mais. Quando nós compreendemos a importância disso, quando nós compreendemos a importância de caminharmos juntos, a despeito das outras coisas, nós começamos a experimentar um novo nível de relacionamento com Deus, onde Ele passa a nos nutrir. Não é se eu deixei o carpete impecável e agora eu bato no peito, fui eu. Glória a Deus, meu irmão. Você é bom nisso. Os nossos dons precisam ser usados para o reino de Deus mesmo.
Mas tem muito mais além disso. Então, por essa frustração da visão embaçada de quem era o Cristo, aqueles discípulos estavam com os seus corações entristecidos. Eles estavam com a sua expectativa frustrada. Olha que eles começam a relatar de Jesus no passado. Olha o versículo 21, o que fala? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha o versículo 19, quando Jesus pergunta, o que vocês esperavam? E eles explicam, olha, aconteceu que o Nazareno, ele era, mas não é mais. Era varão profeta, era poderoso em obras, era poderoso em palavras. Perdeu a percepção da presença, frustração, servindo a Deus pelos seus interesses próprios. Servindo a Deus por expectativas próprias. Ah, pastor, mas Deus é poderoso para restaurar a minha família. E é mesmo. Deus é poderoso para abrir aquela porta que eu tanto espero. E é mesmo. Nós cremos nisso tudo. Então ele salva o casamento, ele salva as finanças, ele salva a vida espiritual, ele pega aquele cachaceiro sem vergonha e transforma num servo autêntico do Senhor. Ele pega aquele viciado em cocaína, conforme nós temos lá na igreja, e transforma num servo. Tem um jovem lá que ele esquece as coisas. Ele esquece. A gente fala com ele e ele esquece. E aí a gente uma vez eu botei ele para pregar e ele ficava nervoso porque ele ficava esquecendo. Porque ele fala, pastor, eu fumei tanta maconha que acabou com tudo aqui dentro. Mas ele pega essa pessoa e faz dessa pessoa um novo homem. É Jesus Salvador. Mas toda vez que você vê a junção de Senhor e Salvador na Bíblia, o Senhor vem antes. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Porque antes ele precisa estabelecer uma relação de senhorio sobre nós. Porque se essa relação não for estabelecida, quando ele salvar o meu casamento, eu não tenho mais o que fazer aqui dentro. Eu já vim buscar o que eu queria. Quando ele abrir as portas, eu vou embora. Uai, ele já me deu a minha porta de emprego. Quando ele me der aquela casa lá na praia linda, você pode dizer amém? Glória a Deus, me chama para o churrasco. Né? Ah, mas agora eu tenho que estar lá dia de domingo, porque tem que fazer valer a pena o investimento que eu fiz. Porque, afinal de contas, uma casa da praia não é para qualquer um. E eu tenho que ir para lá. Ah, o pastor Renato que me perdoe, mas eu não vou lá domingo de manhã não, porque esse sol está maravilhoso e afinal de contas eu ralei muito e a minha família merece esse descanso. É verdade, meu irmão. E as coisas tomam o lugar de Cristo. E eles estão entristecidos, estão frustrados. Ah, mas o pastor
pastor, e que decisão foi essa que o pastor tomou? Que cor foi essa que o pastor usou na igreja? Ah, irmãos, não perca a percepção, a sua preocupação tem que ser o pastor Renato está pregando a palavra, está manifestando a Cristo, o pastor Antônio Marcos está pregando a palavra, está manifestando a Cristo. Porque senão a sua expectativa, ela é frustrada por essas coisas. Ah, eu vou embora agora para aquela igreja que está toda preta. Ah, lá sim, o ambiente é gostoso. E tem luz, tem lá um palhaço que todo brilhoso, que pula no palco e que solta fumaça, e lá sim que o negócio é bom e que eu dou cambalhota e pronto, e eu saio de lá exausto, suado e pronto, parece que eu vim de uma balada. E Cristo? Frustração, meu irmão. Quando as batalhas começam a ser perdidas e você lembra, cadê o Cristo? Eu esperava tanto do Cristo. Eu esperava tantas vitórias do Cristo. Mas você esqueceu de ter relacionamento com esse Cristo. E Jesus então fala para ele: ó loucos, nécios, estava escrito. Doutrina bíblica, falta de leitura da palavra. Não permitiu com que a palavra entrasse no coração, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra. Quando nós guardamos a palavra, a luta vem, as inquietações da vida vêm. E aí então eu lembro da palavra de Deus. Está escrito. Que maravilha. Já estava aqui. E o Espírito, então, ele vem e começa a ministrar no teu coração. Então não haverá tristeza, quando eles deveriam estar em festa, quando eles deveriam estar com seus corações regozijantes, porque tudo aquilo que Jesus falou estava se cumprindo, eles estavam vivendo. É como Jesus fala em Mateus 24, olha, haverá rumores de guerra, olha, haverá peste, olha, haverá fome. Quando vocês verem tudo isso acontecendo, não se sintam entristecidos, regozijai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Regozijai-vos. Então era para eles estar regozijantes. Se cumpriu. E agora a expectativa é que ele vai ressuscitar. A expectativa é pelo terceiro dia. Ele falou tudo isso. Mas eles dizem, olha, foram as mulheres lá. O que elas levavam? Especiarias, perfumes. Por quê? Porque elas esperavam encontrar um defunto. Elas esperavam encontrar um corpo inerte. Um corpo morto, sem vida. Mais bonitinho. Limpo, limpinho, perfumadinho.
E é o que o pastor fala, voltarmos à origem da igreja. A igreja não pode ser limpinha, não pode ser perfumada, não pode ser adornada, mas morta. Elas esperavam tratar daquele corpo inerte. Aonde puseram o corpo do meu Senhor? Aonde o colocaram? Então, o que nós estamos esperando da igreja? O que nós estamos esperando desse ajuntamento? E Jesus então faz algo extraordinário. Jesus diz: quem não comer da minha carne não tem o quê? Parte comigo. E a simbologia desse ato espiritual extraordinário é o partir do pão, é a comunhão. E ali então, quando Jesus senta com eles, quando Jesus parte o pão, ali os olhos espirituais deles são abertos, a visão do Cristo é revelada, a missão é aquecida novamente no coração. A alegria retorna, porque quando você tem a percepção de Cristo, quando você tem a visão revelada do Cristo ressurreto, a alegria no seu coração. Você não serve um Cristo que está morto. Você serve a um Cristo vivo, um Cristo poderoso, que está assentado à direita do Pai e que Ele está olhando por você, Ele está velando por você, Ele está cuidando de você. Aleluia! Não perca. Ah, pastor, mas a prova está doendo. Tá, é legítimo. As inquietações da vida têm me tirado a paz, é legítimo, mas não podem roubar a visão do Cristo vivo e ressurreto da tua face, da tua mente, da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja. A palavra arder no coração é bom, é gostoso, é agradável, mas acima de tudo precisa vir junto a visão do Cristo. Porque quando a nossa visão é aberta, as inquietações ficam em segundo plano. A visão que aqueles homens têm agora não é mais a visão do Cristo no madeiro. A visão que aqueles homens têm agora é que o madeiro foi uma ponte. Foi um meio para que a visão do Cristo glorificado agora viesse a eles. Para que a visão do Cristo glorificado não se perdesse. E quando nós temos essa visão do Cristo glorificado, saímos dessa rotina apenas do serviço, que é excelente, que é importante, que é extraordinário, mas não é isso que te leva para o céu. Não é isso que vai te render o prêmio. Entra no gozo do teu Senhor. Porque quando você tem a visão do Cristo glorificado, você já não passa mais o aspirador, mas só eu que faço isso.
Só eu que venho aqui. Só eu, só eu. Quando você tem a visão do Cristo glorificado, você está passando o aspirador e você está, glória a Deus. Ai, olha só como é que eu estou deixando o ambiente da casa do meu Deus tão lindo. E você está cantando, e você está glorificando, e aquilo ali não é uma imposição, aquilo ali é uma alegria, aquilo ali é um prazer. É bom. Porque você tem a percepção da glória de Deus. Então, irmãos, não deixe com que as frustrações da vida venham te roubar a visão de Cristo. As perdas. Muitas pessoas, elas sofrem perdas e simplesmente culpam a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que todo ser humano na face da terra está suscetível às perdas dessa vida. As perdas dessa vida. As inquietações. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas Ele manda que você tenha bom ânimo. Bom ânimo. Se anime. Dê uma ordem a você. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho paz em meu coração. Eu tenho alegria na minha alma. Porque tudo o que precisava ser feito já foi feito. Tudo. O que eu tenho recebido é pela graça, querido. É graça. Isso não se discute. É graça. É o alimento. É a saúde. É a direção. É o cuidado. É a comunhão, é a alegria, é o prazer imensurável por aquilo que você já tem.